Fala, meus pequenos gafanhotos, vamos embora para mais uma aula dentro aqui da formação, direto ao ponto, sem enrolação, uma variação extremamente interessante para você estar utilizando não só com as suas alunas, mas você também pode estar utilizando com seus alunos do sexo masculino, tá? Estamos falando do hack angular, só que na variação unilateral. Tem só um problema com esse exercício, tá? A maioria das máquinas, né, hack angular nas academias, não tem um suporte para colocar o pé apoiado. Se eu não me engano, aqui tem isso, eu acho que é da Hammer Strength, né, ou da Life, tá? Que inclusive um dos professores que posta bastante esse exercício é o professor Thiago Trindade, e na máquina que ele posta, quando ele executa, onde ele treina, acho que é na unidade Baritec da cidade dele, tem um apoio para colocar o pé. Aí o que eu fiz dentro da minha engenharia do paizão? Eu mandei, acho que nessa câmera frontal agora, dá para pegar a câmera frontal aí, eu mandei soldar, né, uma barra de ferro maciça aqui no suporte de travamento da máquina, tá? Onde trava a máquina. Eu botei lá no último, lógico, tá? E eu comprei os estofados para forrar, né? Tem 3 estofados aqui para forrar essa barra de ferro, para que a minha aluna aqui do CT, a Elo, eu ou quem vier aqui treinar no CT, possa apoiar aqui sem machucar o pé, tá? Então, eu mandei soldar essa barra, justamente botar lá um pé, aí bota isso aqui atrás. Só bota apoiado para o pessoal ver, pronto. Então, o pé fica apoiado para executar a variação unilateral. Pode botar o pé de volta para travar a máquina aqui. Aí. Ou seja, na sua academia, você pode, caso não tenha a opção de fazer o hack angular unilateral dessa forma, né, você pode sugerir ao proprietário da unidade, tá, da academia, fazer essa mesma coisa. Pegar uma barra, o que eu fiz? Eu peguei uma barra de supino aqui do CT, mandei serrar e soldar. Você pode sugerir a ele fazer a mesma coisa, pode até mostrar essa aula para ele se ele quiser, porque acaba se tornando um exercício muito útil para os glúteos, tá? Falando em glúteos, o glúteo máximo. E a gente vai entender o porquê, tá? Então, você pode sugerir ele para fazer isso daí. E por que eu estou colocando um step aqui para ela? Porque como eu fiz a solda dessa barra aqui, o apoio da máquina, né, que é a barra dela de trava de segurança, quando ela vai agachar, essa região aqui da máquina, tá, acaba batendo muito cedo no colchonete, muito cedo na barra de solda, né? Então, para não perder a amplitude, que a grande sacada desse exercício não é muita sobrecarga externa, não é colocar muito peso, justamente por ser um exercício unilateral, é aproveitar esse componente, né, essa característica de ser um exercício unipodal, e aproveitar uma grande amplitude de movimento, ou seja, fazer uma fase excêntrica bem alta, para aumentar a flexão de quadril, porque a gente sabe que para que possamos aumentar o estímulo sobre o glúteo máximo e, consequentemente, ele de fato ter benefício em hipertrofia, um agachamento, né? Isso aqui é uma variação de agachamento, ele tem que ultrapassar ali os 120, 130 graus de flexão de quadril, que seria basicamente um agachamento profundo, né? Se não chegar perto disso, tá? Parar em 100 graus, 90, se torna um agachamento parcial, onde aí a solicitação passa a ser muito maior do quadríceps e pouco será o benefício em hipertrofia para o glúteo máximo. Então esse é um exercício que envolve alta flexão de quadril em base unilateral. Por isso que é uma excelente variação para se utilizar num protocolo de glúteo das alunas. Então, Rai, vamos lá fazer, tá? Colocar essa perna no apoio. Então, preste atenção no seguinte agora, tá? Colocou o pé no apoio, estabilizou bem a coluna no banco. Não tem problema manter a lombar encostada aqui, tudo muito bem alinhado, tudo neutralizado no banco. Lembra que a mecânica dessa máquina, como eu falei na aula do hack angular normal, nas duas variações, tanto de frente quanto de costas, bilateral, é que a máquina tem um movimento angular. Então, ela faz um arco, ela desce e vai para trás. Então, você tem que mandar a aluna empurrar a pelve contra o banco da metade para o final do movimento, porque senão ela vai descer reta, então a pelve sai do banco e o banco vai para trás, tá? E aí talvez não seja tão interessante assim, até porque você perde flexão de quadril, tá? Então,
estabilizou, ativou o brace, estufou o peito, levanta a ponta dos pés e aí você vai fazer o movimento total, tá? Amplitude máxima, ó, e para aqui embaixo. Desce, desce, aí sobe. 1, segurou, 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 segurou. 2, aplica força no calcanhar, high. 3, total, tá? Até a máquina bater no apoio embaixo. Isso. 4, perfeito. Tô aqui te ajudando, vamos. 5, por que eu tô ajudando a high em todas as repetições? Porque ela tá buchudinha, tá gravidinha, então, para ela não fazer tanta força, só demonstrar o padrão de movimento, vamos fazer junto com ela, tá? Então perceba que é um exercício que envolve, tá? Alta flexão de quadril. High, você vai parar embaixo, deixa a máquina travar. Tranquilo aí? Pronto, ó. Perceba que ela tá com a alta flexão, ó, de quadril. Então o tronco inclinado à frente, aumentando a flexão de quadril, e a flexão de quadril do fêmur sobre a pelve. Veja, tá? Como a flexão de joelho tá basicamente aqui em 90, 100 graus de flexão de joelho. E uma muito maior flexão de quadril, tá? Aplicando essa força com o calcanhar para empurrar essa plataforma que está inclinada, né, para frente e para baixo, vai criar uma força de reação que, claro, vai ter uma grande exigência do quadríceps, isso é óbvio, por conta dessa reação, da força de atrito que tem do pé, tendência a deslizar para frente, tá? Então, distribuindo o torque entre quadril e joelho, porém, com a maior solicitação do glúteo, pela alta flexão de quadril, estou trabalhando ele no comprimento longo, num ponto de maior torque, beleza? E por ser unilateral, sobe high. Por ser unilateral, o que acontece? O glúteo máximo ele vai ter que trabalhar dobrado. Não só para fazer extensão de quadril, ou seja, subir, tá? Mas para estabilizar o quadril e, consequentemente, né, a articulação do joelho de forma global. Estabilizando a pelve, evitando um desnivelamento, provavelmente, tá? Isso também aumenta a demanda sobre o glúteo médio, mas nesse caso a gente não contabiliza uma série para glúteo médio. Ele vai trabalhar apenas em isometria na estabilização dessas estruturas. Então esses exercícios unipodais, né, eles servem justamente para aumentar a demanda sobre o glúteo máximo. É a mesma lógica de um agachamento búlgaro. Ou seja, se a tua aluna, por exemplo, ela não tem uma boa coordenação motora ainda, consciência corporal, um controle para fazer um agachamento búlgaro livre, por que não utilizar um rack angular unilateral? É uma máquina, a máquina por si só fornece a estabilidade, então tudo que a aluna vai precisar fazer é força. No agachamento búlgaro normal, tradicional, segurando um halter, por exemplo, livre, ela vai ter que estar se equilibrando para não cair. Aqui não. Aqui o banco, tá? Tudo preso no banco, vai fornecer estabilidade para que ela simplesmente desça e suba, aplicando força e você até usando mais carga do que usaria, talvez, fazendo um agachamento búlgaro com halter. Tá? Então, esse é um benefício da máquina. Tá? Obviamente, pensando em funcionalidade, o búlgaro se torna mais funcional. Tá? Não temos que comparar o que seria mais efetivo para a hipertrofia, se for o búlgaro ou esse aqui, porque a gente não tem um estudo que comparou essas duas variações. Tá? Então, na verdade, pouquíssimos treinadores no Brasil utilizam a variação do rack angular unilateral, justamente por ser muito difícil achar uma máquina que tenha o suporte para os pés. Tá? Então, não vejo necessidade, né? Não é interessante você prescrever no mesmo treino o rack angular unilateral e o agachamento búlgaro, né? Ou o afundo no Smith, por exemplo. São exercícios um tanto quanto similares, tá? Um exercício que poderia ser interessante, caso você não use o rack angular unilateral, por não ter esse suporte para os pés, aí sim, é a variação do búlgaro no Smith, basicamente o afundo no Smith, tá? Porque ele aproveita justamente essa questão da estabilidade, tá? A gente vai fazer também a variação no Smith, e aí você opta para o que você achar mais interessante para estar utilizando no protocolo do seu aluno, tá? Agora vamos analisar numa vista anterior como é que tem que ser o alinhamento das estruturas. Estamos passando para a câmera frontal, high, colocar a outra perna agora atrás, a direita no apoio e a esquerda para executar. Lembra da manutenção sempre, ó, do eixo mecânico do membro inferior. Pode botar o pé mais para frente ali no step, tá ok aí. Deixa o peso no calcanhar todo, tá, Rai? Não aplica nenhuma força no antepé. Então essa é uma orientação que você tem que dar para os seus alunos. Não aplicar nenhuma força na parte da frente do pé, ou seja, no antepé.
é do médio pé para o retropé. De preferência, manda o aluno furar o apoio com o calcanhar. Pode levantar só a ponta dos dedos para manter o arco preservado e forçar ainda mais a aplicação de força no médio pé para o retropé. Nivela essa pelve, Rai, não deixa ela dropar, olha para o espelho, sobe o lado direito, e isso, segura isso daí e desce até o baixo que eu te ajudo a subir, tá? Ó, desce mais, tá? 1, desce lá embaixo. 2. Perceba que ela não deixa o joelho entrar. Veja que a patela está sempre direcionada para a frente do pé, ou seja, não ocorre o valgo dinâmico, que seria uma adução excessiva do quadril durante essa flexão do quadril e uma rotação medial, tá? O que prejudica, né, os componentes mediais da articulação do joelho, como eu já falei diversas vezes, tá? Então mantém o eixo mecânico do joelho preservado, desce e fica lá embaixo que eu te seguro aqui. Pode descer e dar uma relaxada, ó. Veja aqui, o ideal é sempre manter, ó, essa patela entre o segundo e o terceiro dedo do pé. Não pode deixar esse joelho da aluna entrar em hipótese alguma. Levanta a ponta dos dedos, aplica força no calcanhar. Também não é para fazer o varo. Então, simplesmente deixa o joelho direcionado para frente, ó, alinhado, tá, com o eixo, seu eixo mecânico. Então, fêmur, patela, tíbia, tudo muito bem alinhado, distribuído, se concentra para alinhar e subiu. Evita que a aluna, durante o movimento, desnivele a pelve. Um lado ou o outro fique subindo e descendo. Então, manda ela apertar bem isso daí. E o que você pode fazer para melhorar esse alinhamento da pelve no plano frontal, evitar esse desnivelamento, é justamente melhorar, tá, a flexibilidade de flexores de quadril, tá, adutores e rotadores laterais. Então, deixa todos eles bem flexíveis, porque isso vai permitir uma melhor fluidez do quadril durante o movimento, sem influência na posição da pelve e, consequentemente, na lombar. E uma estratégia que você pode estar utilizando com as alunas para que elas tenham um controle melhor do glúteo máximo na execução desse exercício é justamente, antes de executar esse exercício em si, você coloca um colchonete do lado e manda a aluna fazer um frog original. Lembra o frog original? Com o quadril mantido em hiperextensão a partir da contração isométrica do glúteo, tá? Ou seja, vamos fazer rapidinho. Aí deita ali no colchonete, Marquinhos, vai para a câmera principal lá, e aí você vira ela aqui para baixo. Deita a barriga para o solo, deita com a cabeça para cá e as pernas para lá. Melhor. Isso. Vem mais para frente um pouquinho. Aí. Então, foca só nela, tá, Marquinhos? Não precisa me pegar. Bota a testa, você vai manter. Tá pegando bem, Marquinhos? Então, o que é que você vai fazer? Antes de vir para um hack angular, se imagina que já está pronto para começar a série. Então, mantém o quadril em hiperextensão, segura aqui em cima, contraindo em isometria o glúteo máximo, mantendo tudo estabilizado. Você manda a aluna ficar nessa contração isométrica em torno de até 30 segundos, mantendo o quadril numa hiperextensão de 10, sei lá, no máximo 15 graus de hiperextensão, tá? O quadril, a partir da contração isométrica do glúteo máximo. Esse, na verdade, é o frog original, né? Como eu já falei diversas vezes, criado pela doutora Shirley Sarma, justamente para melhorar o controle do aluno e o drive neural do glúteo máximo, em face de uma possível hiperativação de isquiosurais. Então, você fazer essa variação, esse exercício, tá? Prévio a um exercício unilateral, tá? Ou algum tipo de variação que tenha como alvo o glúteo máximo, isso vai melhorar o controle do aluno sobre o glúteo máximo no exercício principal que você quer usar, que no caso aqui é o hack angular. Então, parou, Rai. Volta aqui para mim, pode ficar deitado aí, Rai. Então, meus pequenos gafanhotos, tá? A estratégia que você pode estar utilizando para trazer o aluno para o hack angular unilateral é justamente isso. Faz o frog, uma série, 30 segundos, até 2 séries, vem para o hack angular unilateral. Faz a série, dá o descanso, e nesse caso aqui o descanso tem que ser de pelo menos 2 minutos, é um exercício multiarticular, unipodal, bem difícil, extenuante, tá? Então, pelo menos 2 minutos, 2 minutos e 30, até 3 minutos, entre 2 e 3 minutos, principalmente se for um iniciante. Se for um indivíduo mais avançado e ter mais sobrecarga ainda, ou intensidade de carga, que ela fique numa zona de repetição, 6, 8, no máximo 9 ou 10 repetições, tá? 3 a 5 minutos de descanso. E antes de ir para a próxima série, volta para o frog, 30 segundinhos, vem para cá e repete assim.
e sucessivamente você vai indo. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Até a próxima aula.